Prepare-se, porque algo poderoso está prestes a acontecer. Este não é apenas mais um vídeo, é um encontro marcado com a palavra de Deus. Abra o seu coração, desligue-se de tudo ao seu redor e permita que o Espírito Santo fale com você. A mensagem de hoje vai tocar, transformar e renovar a sua vida. Fique agora com a ministração do homem de Deus, Pastor Carlos Cardoso. Que esta palavra alcance você onde quer que esteja. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Passa muito rápido, né? Eu quero dizer que eu estou muito feliz, muito honrado de ter conhecido o pastor Urley, a pastora Michele, a pastora Amélia. E quero dizer que a igreja está de parabéns. Porque só pastores sérios, irmãos, sérios, comprometidos com almas, querem que a igreja aprenda o que vocês aprenderam aqui. Tem muitos pastores hoje que não querem que a igreja saiba dessas verdades. E eu quero louvar a Deus por todos os irmãos, pela recepção. Eu fui muito bem recebido nesse lugar. E vou levar vocês no meu coração. Amém? Vamos abrir a Bíblia, irmãos. Mateus capítulo 24. Versículo de número 32. Mateus 24, versículo de número 32 ao 35. Diz assim a palavra: Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. E em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? Pode se assentar. Glória a Jesus. Meus irmãos, no final estará ali os nossos livros, né? O Descomplicando o Apocalipse, que é um livro todo didático sobre os 22 capítulos do Apocalipse, sobre a interpretação de cada capítulo. E é muito importante para você aprender mais. A gente diz todos os dias, o Apocalipse não é um livro de terror, né? É um livro do triunfo do bem sobre o mal. Tem cristianismo versus espiritismo e uma introdução ao livro de Levíticos. Esses livretos custam R$20 cada um, e o meu livro R$50. Se você adquirir, né? Eu vou pedir para colocar o vídeo. Pode colocar o vídeo? A gente vai estar indo para África agora, só para vocês. E a gente vai levar luz para uma região que não tem luz, numa cidade chamada Quilenda. E só tem luz lá. Vou deixar o vídeo. Tem o áudio? De 22 a 24 de maio, o projeto Arrependa-se estará em Quilenda, Angola, realizando uma grande cruzada evangelística. Tudo começou quando o pastor Carlos Cardoso e a missionária Raquel, ao entregarem cestas básicas do Natal missionário, foram profundamente tocados por Deus. Ali nasceu um propósito maior: levar luz a uma região extensa e carente. Hoje, estamos levantando recursos para a compra de 1000 lâmpadas solares à prova d'água, com tomada. Cada lâmpada custa apenas $6. Cremos que o projeto Arrependa-se não levará apenas luz física, mas também a luz de Cristo, transformando vidas e trazendo esperança. Você pode fazer parte desta obra, orando e contribuindo. Anote a chave que está aparecendo na tela e faça sua doação. Você será poderosamente abençoado. Glória a Deus. Irmãos, a gente está lá nessa região, vai fazer 3 anos já.
A gente tem 22 pastores que a gente ajuda na Angola. E, por exemplo, uma coisa é você ir lá na igreja, né? Outra coisa é você ir na casa dessas pessoas. E, por exemplo, a gente entregou em dezembro 600 cestas básicas nessa região. Só que se chegar lá hoje lá com R$1 milhão e comprar comida e distribuir, não soluciona o problema, né? Só que luz é algo essencial, não é algo essencial você ter iluminação em casa? Agora imagine que eu encontrei, entregando cesta básica, 3 pessoas cegas, morando naquelas casas ali que você viu. E a cegueira é por causa de glaucoma, né? E eu consegui um contato com a cônsul da Angola, que ela trabalha com todas as embaixadas da Angola. E eu estou procurando médicos, oftalmologistas, para ir lá fazer cirurgia de catarata. E é muito rápido, né? Algo tão simples. Porque as pessoas estão cegas porque não tem a cirurgia. Então, nessa região só tem luz das 18 à meia-noite. E chega meia-noite e não tem luz na cidade. E a gente vai levar essa luz, Deus colocou no nosso coração. Eu acredito que eu já consegui 650 lâmpadas. Eu estive na Europa agora e eu voltei com 500 lâmpadas, né? As pessoas nos ajudaram. E vocês vão ver tudo isso. Nos acompanhem na internet para ver que eu quero fazer um vídeo do antes, né? Tudo escuro e depois tudo claro para a glória de Deus. E eu sei que Jesus vai ser glorificado em tudo isso. E essas pessoas vão ficar muito gratas e felizes. Nos acompanhem no canal no YouTube, Instagram, Facebook, tudo é PR Carlos Cardoso. Ou coloca lá no Google, lá que vai aparecer automaticamente todas as nossas redes sociais. Amém? Meus irmãos, nós iremos hoje tratar de um assunto apenas, que eu considero o assunto vital da escatologia, né? Seria o assunto de Israel. Eu vou primeiro dar uma base bíblica, sustentação bíblica, e depois eu quero mostrar algumas imagens para vocês sobre o que está acontecendo em Israel. Então veja que Jesus, na parábola da figueira, a figueira representa Israel. Repita comigo: a figueira representa Israel. Jesus, ele profetizou para a gente olhar para a figueira. E ele disse que quando já seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Quando Jesus proferiu essa parábola, Israel não estava seca. Olha que coisa interessante. Por que Israel não estava seca? Porque Israel tinha templo. Repita comigo: Israel tinha templo, Israel tinha sumo sacerdote, Israel tinha terra e Israel tinha política. Então Israel era uma nação quando Jesus proferiu essa parábola. Então Israel não estava seca. E Jesus sabia que Israel iria secar. Vamos ler Mateus capítulo 23, versículo de número 37. Veja que Jesus, ele está diante do templo e diante de Jerusalém. E Jesus vai fazer um lamento. Eu não vou entrar em detalhe, irmãos, mas é interessante depois de estudar todo o capítulo 23, porque aqui Jesus está tratando sobre heranças geracionais. E Jesus está dizendo que aquela geração seria punida pelo pecado dos pais. Vamos ler um texto só para você entender, só vou dar uma pincelada nisso daqui. Vamos ler o verso 29 para você entender o 37. Jesus está censurando. E olha o que ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas,
Pois edificais os sepulcros dos profetas e adornai os monumentos dos justos. Pode passar. E dizeis, olha o que o povo dizia. Eles estavam dizendo que faziam parte do pecado dos pais. Se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Agora olha o que Jesus diz. Assim vós mesmos testificai que sois filhos dos que matam os profetas. E olha que coisa tremenda isso daí. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Para aí, pode parar aí. O que Jesus estava dizendo? A medida de pecado de todas as gerações encheu em vocês. Vocês serão punidos. Agora veja, irmãos, vamos ler o verso 34. Jesus fala que eles mataram os profetas do Antigo Testamento, mas no 34 Jesus vai dizer que eles vão matar a igreja apostólica. Olha o que está dizendo lá. Portanto, daí Jesus vai lançar por futuro. Eis que eu vos envio profetas, sábios, escribas. A um deles matareis e crucificareis. Qual foi o apóstolo crucificado de cabeça para baixo? Pedro. Vamos lá? E outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguirei de cidade em cidade. Agora olha o peso da palavra de Jesus, verso 35. Para que sobre vós. Isso aqui já é no tempo da graça que vai acontecer, você já vai entender isso aqui. Sobre vós caia o sangue do justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Agora veja a diferença dessa palavra no 36. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. É diferente do texto lá da parábola da figueira. Jesus está dizendo, vocês serão punidos por todo o derramamento de sangue dos profetas que passaram e dos que eu vou enviar. E aí Jesus vai declarar a figueira ficando seca no verso 37 e 38. Olha que coisa interessante. Verso 37, Jesus vai lamentar porque ele sabe o que vai acontecer com Israel. E ele vai dizer, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar teus filhos como a galinha junta os seus pintainhos debaixo das asas e tu não quiseste. Agora 38, pode parar aí. Eis que a vossa casa é deixada deserta. Na tradução do texto original está no futuro, ficará deserta. Agora veja, Israel não estava deserta, Israel não estava seca. Agora olha o que interessante, começo do sermão profético, capítulo 24, verso 1 e 2. Olha o que diz 24 e 2. Tendo Jesus saído do templo, olha lá, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Agora olha o que Jesus vai falar do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Repita comigo, Jesus profetizou que Israel ficaria deserta e que o templo seria destruído. E isso significa que a figueira iria secar. Como a Bíblia é profética, quando se cumpriu tudo que Jesus falou? Repita comigo, no ano 70. O que aconteceu no ano 70? Isso você aprende em escola secular. O general Tito cercou Jerusalém. Eu não sei se você já esteve em Roma, eu já estive em Roma, e lá tem o arco de Tito. Porque Tito foi um dos maiores conquistadores de Roma, e o arco dele está lá, até hoje, em memória das conquistas que Tito fez para o Império Romano.
E o que Tito fez com Jerusalém? Você sabe o que ele fez? Ele cercou a cidade por mais de 100 dias. Ninguém entrava e ninguém saía. Ninguém podia entrar. Não entrava água, não entrava comida, não entrava nada. Irmãos, isso aqui é tão pesado porque Flávio Joséfo, que é um dos maiores historiadores judeus, diz que as mães cozinhavam seus filhos que morriam, porque não tinham o que comer. Agora, o ano 70 está no Antigo Testamento ou está no Novo Testamento? Olha a questão geracional. Tinha crente salvo dentro de Jerusalém quando Tito cercou Jerusalém, sim ou não? Todos foram punidos, porque toda uma geração nunca se arrependeu pelos pecados deles e nem dos seus pais. Isso é assunto para outro seminário. É muito importante a igreja aprender essas questões geracionais, porque é um ciclo que se repete. Deus falou, né? Eu visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. E a gente sempre descarta isso no pentecostalismo, porque a gente acredita que nós somos livres de toda maldição porque aceitamos Jesus. Você é salvo porque aceitou Jesus. Só que o mundo espiritual trabalha dentro de legalidades. Então existem coisas que é legal no mundo jurídico. E existem coisas que é legal no mundo espiritual. É como que se Satanás tivesse argumentos para atacar. É por isso que existe um ciclo que se repete. O que aconteceu na vida do teu bisavô, do teu avô, do teu pai, está acontecendo na tua vida. Parece que tudo se gera em torno do mesmo sentido. E isso é o quê? Heranças geracionais. Você é salvo, teu nome está escrito no livro da vida. Se Jesus vier agora, você sobe. Só que existem coisas que precisam haver arrependimento. E veja, o que Jesus lembrou aquela geração? Do pecado de quem? Dos pais. Então existem coisas, e eu fecho aqui esse assunto, que precisam ser analisadas. Por que as pessoas não rompem? Por que não prosperam? Porque sempre paramos no mesmo lugar. Existe muita coisa, algo que precisa ser desligado. E isso é muito espiritual. É muito espiritual. Mas para você entender o que Jesus proferiu sobre aquela geração, aconteceu na era da graça. Irmãos, quando Tito entrou, imagine, o povo não tinha força nem para levantar uma espada. Morreu em Jerusalém 1 milhão de judeus no cerco de Tito. Jerusalém se transformou num rio de sangue. E o que aconteceu? Tito incendiou a cidade. O incêndio pegou no templo. As paredes do templo eram revestidas de ouro. O ouro derreteu e ficou encrostado na pedra. Quando o incêndio passou, o que os soldados romanos fizeram? Derrubaram pedra sobre pedra. E os judeus, pastor? Os judeus foram espalhados pelo mundo todo. Israel, em 70, perdeu a terra, perdeu o templo, sumo sacerdote e política. Israel deixou de existir como nação. Não existiu depois de 70 mais a nação de Israel. Só que Jesus disse o que para nós? Olhai para a figueira, quando os seus ramos começarem a brotar, vocês vão saber. Olha como é interessante a profecia. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, saber que está próximo o verão. Versículo 33 de Mateus 24. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Então, para você entender, irmãos, onde eu falei algo, aqui vou repetir, né? Em 1914,
os poderosos da Inglaterra chamaram a família Rothschild para começar a imigração judaica novamente. O manifesto de Rothschild, existe um vídeo de Rothschild falando que foi a família dele que estabeleceu o Estado de Israel, através do movimento sionista. Você ouviu isso muito na mídia, né? Quando você vê o povo guerreando, quando você vê esse movimento sionista, que são os globalistas, que instauraram o Estado de Israel. Mas por que eles instauraram o Estado de Israel? Para se cumprir o quê, irmãos? A profecia. Porque Jesus falou que Israel iria ressurgir no fim dos tempos. E aí veja, começa em um pouco antes, mas já começa, né, os judeus voltar e se colonizar próximo a Jerusalém. Mas em 1914 há um acordo, então os judeus voltam para a terra. Primeira e Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Morre 6 milhões de judeus na Alemanha. E isso gera uma comoção no mundo pela morte de 6 milhões de judeus e como eles morreram. E aí, em 14 de maio de 1948, em um dia, é votado numa Assembleia Geral da ONU o ressurgimento de Israel como nação. Olha como é tremendo. E no dia 14 de maio de 1948, foi um brasileiro, o nome dele é Oswaldo Aranha, um gaúcho. Ele deu o voto Minerva. E é por isso que o Brasil abre toda a Assembleia Geral da ONU em setembro. É por causa de Oswaldo Aranha que votou pelo surgimento do Estado de Israel. E no dia 14 de maio de 1948, a figueira brotou. Diga glória a Deus. Se cumpriu. Coloca para mim Isaías 66:8. 66:8. Isaías 66:8. O profeta, essa profecia se cumpriu no dia 14 de maio de 48. Quem jamais viu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Poder-se-ia fazer uma terra nascer em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e deu luz aos seus filhos. Uma nação surgiu no mundo em um único dia, dia 14 de maio de 1948. E agora, irmãos, eu nem vou entrar em detalhe da guerra dos 6 dias, mas eu sempre convido, quando eu dou estudo, façam um estudo da guerra dos 6 dias. Irmãos, tem documentário. Israel ganhou uma batalha sem ter tanque, sem ter arma. E você vai ver soldados egípcios que vieram e no deserto, vindo em direção a Israel na guerra dos 6 dias. Você vai ver isso lá no documentário. Você sabe o que eles viram? Anjos parados na frente de Israel. E eles viam os anjos dizendo assim, ó, e eles não atravessaram de medo. Você vai ouvir no documentário da guerra dos 6 dias, foi quando Jerusalém volta para o Estado de Israel, que mísseis eram lançados. E sabe o que acontecia com os mísseis? Caíam no chão. E Israel foi blindada e protegida. Sabe por quê, irmãos? Existe algo que muita gente tem pregador que vai pregar e se empolga e chama Miguel, né? Miguel, vem cá. Porque eles acham que Miguel é um desocupado. Miguel é o guardador de Israel. O arcanjo Miguel não sai de cima de Israel. Ele é o guardião de Israel. É por isso que o Irã pode gritar do jeito que for. Israel vai aniquilar o Irã. Porque o que nós estamos vendo agora é o cumprimento da profecia.
E sabe o que acontece, irmãos? Em 2002 na realidade, é formado um programa chamado Primavera Árabe. E o que foi a Primavera Árabe, que começou lá na Tunísia? Foi a queda dos regimes totalitários no Oriente Médio. Foi como que fizesse uma limpa dos regimes que seriam totalmente contra Israel e a paz no Oriente Médio. Mas em 2016 aconteceu algo histórico. Olha como nós estamos no tempo profético. Um homem chamado Donald Trump ganhou para presidente dos Estados Unidos. Irmãos, Donald Trump, ele foi o único, tá? Você pode estudar. Agora ele é o 47º presidente dos Estados Unidos. Nenhum presidente americano, você pode estudar sobre isso, foi em Israel e colocou a mão no muro das lamentações. Nenhum. Só que Donald Trump, quando ele ganhou, ele foi em Israel e ele foi lá no muro das lamentações e ele colocou a mão no muro. E sabe o que ele estava dizendo com aquele gesto? O templo dos judeus vai ser erguido novamente e haverá paz no Oriente Médio. Olha só. Aí vamos lá. Isso eu acompanho, tá? Dia 7 de dezembro de 2017. Donald Trump declarou Jerusalém como a capital indivisível de Israel. Porque Jerusalém era como se fosse a capital dos povos. E Jerusalém volta a ser o centro de Jerusalém. Volta a ser a capital de Israel. Aí Israel completou 70 anos, dia 14 de maio de 2018. Olha o que Donald Trump fez. Ele tirou a embaixada de Israel de Tel Aviv. E ele vem e coloca a embaixada americana, né? A embaixada americana ele tira de Tel Aviv e coloca dentro de Jerusalém. E ele imposta o seu genro, Jared Kushner, como embaixador dos Estados Unidos em Israel. E começa então o acordo da família abraâmica. Acordo da família abraâmica. Sabe o que é? É o acordo das 3 religiões monoteístas, cristãos, judeus e muçulmanos, que descendem de quem? De Abraão, em torno de uma paz e prosperidade que começa no Oriente Médio. E aí, Jared Kushner começa um acordo histórico com a Arábia Saudita. Quem são os árabes, irmãos? Os árabes são os ismaelitas, filho de Abraão, com Agar. E os árabes eram inimigos mortais de Israel. E agora os árabes fizeram um acordo de paz com Israel. E isso para mim é algo muito profético. E aí Donald Trump sai do governo e ele volta. Ele não voltou? Primeira ligação que Donald Trump recebeu como presidente americano. Príncipe herdeiro da Arábia Saudita ligou para ele. Primeiro chefe de estado que Donald Trump recebeu na Casa Branca. Benjamin Netanyahu. Alguns chegam a dizer que Donald Trump é o funcionário de Israel. Mas para você entender, a Bíblia é um livro profético, sim ou não? Então a Bíblia precisa se cumprir. E o que eles estão fazendo? Eles estão sendo usados por Deus. Eu costumo dizer que Donald Trump, ele é um servo de Deus. Porque Deus chamou Nabucodonosor de meu servo. E Nabucodonosor, Deus permitiu destruir Jerusalém. Só que para Israel, irmãos, Donald Trump é o rei Ciro do século 21. Agora olha que coisa interessante. Você sabe o significado do nome Donald?
O nome Donald é Daniel. Você sabe o que significa Daniel? O Senhor é meu juiz. E Trump fala que é o grande, o poderoso, e dentro de várias interpretações também significa trombeta. Tudo que Donald Trump faz manifesta juízo, sim ou não? Há consequências para o planeta inteiro. E veja que existem fotos enigmáticas, irmãos, de Donald Trump, quando ele era novo ainda, com uma pomba branca na mão. E ele lutou para ganhar o Nobel de Paz, né? Que ele queria ser o cara da paz, mas não deram para ele. Mas agora, para você entender tudo isso, que é crucial, Donald Trump trouxe o avivamento para dentro de Israel. Qual é esse avivamento? Judeus do mundo todo estão voltando para Israel. Israel está dando casa, Israel está dando tudo o que é necessário para os judeus voltar. E o que Jesus disse? Olhai para figueira. Agora Jesus disse: quando já seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. O que está acontecendo com Israel? Está florindo. E os judeus, irmãos, agora coloca o estudo para mim, você vai descer bastante imagem, você vai lá para baixo. Os judeus estão vivendo um tempo histórico. E eu quero mostrar para vocês. Existem coisas sendo armadas que são tremendas. Agora presta atenção. Sobre o Irã. Vamos ler essa profecia do Irã. Jeremias, capítulo 49, versículo 30. O profeta Jeremias, ele falou, Jeremias 49, deixa eu procurar aqui. É a profecia de Elão. É no 49 mesmo. Elão é exatamente 49. Vamos ler do 34 ao 39. Palavras do Senhor, olha lá, ó, que veio a Jeremias o profeta contra Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, eis que eu quebrarei o arco de Elão e o principal do seu poder. E tirarei sobre Elão e trarei Elão aos quatro ventos, aos quatro cantos dos céus, e os espalharei na direção de todos esses ventos. E não haverá nação aonde se cheguem os fugitivos de Elão. Pode continuar? E porei o meu trono em Elão e destruirei dali o rei e os príncipes, diz o Senhor. Você sabe quem é Elão? É o Irã. Qual é o maior câncer do Oriente Médio? Você sabe qual é o maior câncer do Oriente Médio? O Irã, porque o Irã financia os Hezbollah no Líbano. O Irã financia os Houthis no Iêmen. O Irã financia o Hamas na faixa de Gaza. Então, com o Irã em pé, não há paz no Oriente Médio. Não há prosperidade no Oriente Médio. E é por isso, irmãos, que semana passada o príncipe herdeiro, quando Trump voltou com os barcos e fechou o Estreito de Hormuz, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita ofereceu $1 trilhão aos Estados Unidos para permanecer e derrubar o Irã. E não foi Israel, foi a Arábia Saudita, que está unida a Israel para derrubar o Irã. E o que está acontecendo? Quando a Bíblia diz que o arco de Elão será quebrado, é a força militar do Irã está sendo aniquilada. Você sabe aonde começou essa história a acontecer? Na Venezuela. Quando Trump tomou a Venezuela, porque a Venezuela era tomada de armamento do Irã. Outro lugar, a Síria, antes de Trump entrar
Bashar al-Assad fugiu da Síria e Israel em 2 dias aniquilou todo o armamento bélico da Síria que era contra Israel. Quem mandou aquele armamento para lá? A Rússia e o Irã. O que está se fazendo agora? Uma limpa no Oriente Médio, para que seja estabelecido um pacto que não é de paz, meu irmão, é de uma falsa paz. Não é paz, é falsa paz. E é profecia pura. Por quê? Porque o Oriente Médio está se preparando para a chegada de um Messias. E para o Messias chegar no Oriente Médio, essa igreja vai ser arrebatada. Porque o Messias dos judeus para nós, ele é o anti-Messias, ele é o anticristo. Então compreenda que um cenário está sendo criado para a chegada do anticristo. E para o anticristo sentar no trono de Davi em Jerusalém, essa igreja vai ser arrebatada. Quem acredita na profecia, diga glória a Deus. Agora veja, vamos lá, pode ir às imagens, se você colocar, do estudo. Irmãos, para o anticristo surgir, pode descer até a 5ª imagem, lá do final para o começo, pode descer. Para você entender, eu vou ler aqui, isso, sobe um pouco aí, vamos lá, pode subir, mais uma, sobe mais uma, sobe mais uma, sobe mais uma, começa aí, ó. Olha a data ali, ó, 2022. Israel prepara a construção de uma estação de trem que levará 70 nações ao 3º templo. Já começa por aí. Israel está se preparando para criar dentro do sistema de aeroporto, e vai aumentar o aeroporto, porque eles sabem que o mundo vai voltar para Israel para conhecer quem? O Messias. E eles já estão se preparando uma estrutura. Outra estrutura que está sendo preparada para esse tempo é a faixa de Gaza. Irmãos, isso não é teoria da conspiração. Fevereiro de 2024. Donald Trump não era o presidente dos Estados Unidos. Você sabe o que aconteceu em fevereiro de 2024? E Jared Kushner esteve na Universidade de Harvard. E ele lançou o projeto em Harvard da Nova Gaza. O que vai ser a faixa de Gaza é algo futurista, é algo turístico, é algo de muito negócio. E os maiores investidores americanos, que são judeus, vão injetar bilhões em Gaza para reconstruir Gaza. Veja que Donald Trump constituiu um conselho de paz e conseguiu 55 nações que deram $1 bilhão para a reconstrução da faixa de Gaza. E Gaza está ligado também à chegada do Messias. Aí passa a imagem, olha só. Sabe o que é isso daí? É um judeu dentro de uma mesquita na Arábia Saudita. Irmãos, isso aqui é uma imagem que eu vou dizer há 10 anos atrás era impossível de você enxergar na internet. Árabes, já tem voos comerciais de Israel para a Arábia Saudita, da Arábia Saudita para Israel. Isso não existia. Outra imagem. Aí olha lá. Israel chega a um acordo 2020 para normalizar relações com Emirados Árabes e suspende a anexação da Cisjordânia. Pode passar. Governo Biden continuou. Estados Unidos e Arábia Saudita chegam a um acordo parcial para o país árabe reconhecer Israel como nação. Pode passar. Isso já aconteceu agora, irmãos. Quem conhece esse entrevistador? Ele é muito famoso, né? Olha lá.
conservador pró-Trump acusa a CIA de tentar incriminá-lo após críticas à guerra do Irã. Você sabe o que o Carson Tucker falou? Que toda a guerra do Oriente Médio é para derrubar o domo da rocha, para Israel reconstruir o terceiro templo. E por causa dessa fala, ele está sendo incriminado nos Estados Unidos e investigado. Por quê? Porque isso que está para acontecer. Porque todo o movimento judaico e americano agora, sabe para que é, irmãos? Reconstruir o terceiro templo. E o terceiro templo está ligado à chegada do anticristo. E eu já vou mostrar para vocês isso dentro da Bíblia. Pode passar. Pode passar. E aí, olha só, irmãos. Existe linha judaica, porque é aquela mesquita ali que o Carson Tucker disse que iria cair. Mas já existe ideia de construir o templo do lado da mesquita. Existe ideia. Alguns dizem que isso é impossível. Só que se você olhar pela Bíblia, como é que é o nome do anticristo? Iníquo, homem do pecado e filho da perdição. E a Bíblia diz, e eu vou mostrar para vocês isso dentro da Bíblia, que o anticristo vai profanar o templo. E isso seria o que? Uma profanação. Pode passar a imagem. Agora, isso daqui que você está vendo, irmãos, é a casa da família abraâmica inaugurada em Abu Dhabi. Alguém já estudou sobre isso aqui? Isso aqui é a religião do anticristo. Lá na Arábia Saudita, em Abu Dhabi, que é na região árabe, eles construíram um templo cristão, uma mesquita muçulmana e uma sinagoga. As três religiões estão no mesmo lugar. É o tripé do anticristo: unidade religiosa, ecumenismo pela paz mundial. E Donald Trump agora, quando ele voltou para o governo, ele foi lá no templo, tem documentos desses, você pode estudar isso na internet, e ele assinou uma carta lá dentro pela paz mundial. Olha que coisa interessante. E quem era o Papa aqui, nessa questão aqui, era o Papa Francisco. Pode passar. Agora veja, isso daí é um vídeo. Eu não sei se você consegue clicar e vai sair o vídeo. Tenta para ver. Mas nesse vídeo, Netanyahu cita o Messias. Olha a data, 13/3/2026. Ele disse que o Messias, ele disse na declaração dele aí, nós somos a geração do Messias. É um vídeo, será que você consegue? Clica na imagem para ver se vai aparecer o vídeo. Se não aparecer, mas, pastor, isso tudo é profético ou é coisa da minha cabeça? Mas vamos lá. Porque é muito claro. Não é claro o que eu estou passando aqui para vocês, sim ou não? E se a Bíblia é profética, ela está o quê? Se cumprindo. Só que existe um detalhe, lá em Mateus 24:34, que eu deixei para agora, que é muito importante você entender. Jesus disse algo, irmãos, aqui em 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Que geração Jesus estava dizendo? Ele fala do florescer da figueira e depois ele fala da geração. Qual é a geração? Repita comigo. É a geração do florescimento da figueira. Existem duas vertentes. Quando é que Israel surge como nação novamente? 1948. Uma geração bíblica é 80.
Moisés, não foi Moisés que disse: se passar de 80 é canseiro e fadiga. Então um ciclo de vida dentro do âmbito bíblico é 80. Israel vai completar 80 anos em 2028. Pastor, o senhor está datando a volta de Jesus? Não estou datando. Mas tem outra visão, daí isso dentro da escatologia gera duas visões. Muitos consideram a contagem da geração da figueira em 65, quando Jerusalém voltou a ser a capital de Israel. Mas o que está acontecendo agora é que Israel está se preparando para construir o terceiro templo, porque eles acreditam que eles são a geração do Messias. E enquanto o Oriente Médio se prepara para a chegada do Messias, glória a Deus, o mundo está sendo puxado para um caos. Um caos. Irmãos, se nós olharmos a profecia, quem vai clamar pelo um líder mundial vai ser a população. Não vai ser os governos que vão colocar. E para o mundo clamar por um libertador, o mundo vai ter que estar uma bênção, um caos. E prestem atenção, que nós estamos caminhando para uma crise energética. O caos gerado pelo Estreito de Hormuz, o impacto vai levar 5 anos. Se parasse hoje, levaria 5 anos para voltar à normalidade a distribuição de gás e petróleo. Para vocês entenderem o nível que nós estamos vivendo. Aí veja bem, o Brasil, sabe por que o petróleo não está caro no Brasil? Porque o governo está subsidiando. O governo está pagando, e veja, ele aprovou ontem 35% de etanol na gasolina. Por quê? Eles estão camuflando. O preço que era para estar na bomba no Brasil já era R$11. Então o que o governo está fazendo? Está pagando para que você não pague caro. Só que isso vai explodir, porque é ano eleitoral. Então o que eles estão fazendo? Camuflando. Só que a querosene de avião não conseguiram. Aumentou 55% e os voos aumentaram 18%. A carne, a maior preço, né? Quem prometeu picanha, nós estamos com o maior preço de carne de toda a história do agro. Está caro. Aí gás aumentou R$130. Aí vamos mais? Irmãos, está tudo caro. Energia, aqui no Paraná 19% de aumento. Nível Brasil vai de 15 a 18. E é agora. E tudo isso está sendo gerado pelo quê? Pelo fechamento do Estreito de Hormuz. E isso é só o início. E algo me intrigou esses dias, porque Donald Trump, ele postou o grande reset mundial. Semana passada ele publicou isso lá na rede social dele. E você sabe o que é o grande reset? É o reinício do sistema econômico. E hoje me deu um clique, né? Fui estudar. Por que eu fui estudar, irmãos? Porque tem a empresa, né? Deixa eu ver aqui o nome da empresa. Anthropic. E a empresa Anthropic, para que você não saiba, ela tem um CEO que criou agora um manifesto, um livro de 22 manifestos sobre o poder da IA sobre a humanidade. E esta empresa Anthropic, ela surge quando as torres gêmeas caem. E esta empresa que quebrou toda a criptografia da América. Todo cidadão americano, tudo que ele fala no telefone, e-mail que manda, o que posta, tudo é monitorado pelo governo americano. Porque a lei foi criada quando as torres gêmeas caiu. Quer dizer, se nós tivermos uma casa monitorando alguma coisa para fazer arma contra nós, nós vamos prender a pessoa.
porque nós temos um mecanismo de segurança, de monitoramento. Só que essa empresa agora, no manifesto, declarou que a América deve ser a que vai reger a paz mundial através da IA. Criação de armas para domínio de guerra pela inteligência artificial. E ela fala de moedas digitais e controle social da humanidade descaradamente. É o próprio sistema do anticristo. Esse manifesto é de 3 dias atrás, tá? Isso movimentou o mundo, tá? O que eu estou falando aqui? Porque o que está lá, você só encontra a resposta na Bíblia. E lá dentro do manifesto está falando de dinheiro digital, que é fim de dinheiro físico. E sabe aqueles filmes futuristas? Porque se você ler o manifesto, você vai entender o que eu estou falando. Drones viajando em cima da sua cabeça, robôs andando no meio da rua. Tudo que você faz gera pontuação no teu score. Se você não tiver pontuação alta, você não vai ter direito a um monte de coisa. É isso, está dentro de um manifesto da maior empresa de segurança cibernética do mundo, que está preparando a América para o controle total. É a preparação do anti-Messias, porque Israel e os Estados Unidos trabalham junto. E isso não é teoria. Eu queria que você chegasse para mim e me provasse que isso é teoria. Não tem como você provar que isso é teoria. Isso é o mundo que caminha para o cumprimento da profecia. E tudo que eu falei até agora só me dá sustentação para te dizer: nós somos a geração do florescer da figueira. E a qualquer momento daqui para frente, nós ouviremos o soar da trombeta. Por que nós ouviremos o soar da trombeta? Porque Jesus vai nos livrar da ira futura, e nós não fomos destinados para a ira. E quem crê no poder da palavra glorifica Jesus nessa noite. Aleluia! Agora, irmãos, eu vou fechar aqui para mim não passar do horário. Eu quero ler, vamos ler 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. Não, coloca primeiro Daniel 9, 27. Daniel 9, 27. Daniel 9, 27, a Bíblia fala do príncipe que há de vir. É o anticristo. Olha lá. Ele, o anticristo, firmará alianças com muitos por uma semana. Na metade da semana, isso aqui já é, uma semana é 7 anos. Na metade da semana, 1260 dias, isso aqui é a tribulação. Então, durante 1260 dias, o príncipe que há de vir vai estar alinhado à religião judaica. É por isso, isso aqui é muito importante que eu vou dizer, que eu estava esquecendo, que o mundo está pendendo para a direita. Porque Israel jamais vai aceitar o Messias profano. Então o anticristo, ele vem como um lobo vestido de cordeiro, como conservador. E o mundo está pendendo para a direita. O Papa é conservador. Ele declarou essa semana que ele é contra a bênção sobre casamentos homoafetivos. Então a Igreja Católica, a América Latina, nós só estamos com a Nicarágua, Colômbia e Brasil de esquerda. Cuba vai cair esse ano. E quando você olha para a Europa, também está pendendo para a direita. E por que o mundo está pendendo para a direita? Porque é a preparação para a chegada de um Messias. Isso que está acontecendo. E é por isso que a política no Brasil muda esse ano. Então compreenda, nós estamos num tempo profético. E o anticristo, ele vai fazer alianças com muitos por uma semana, 7 anos. Aí olha o que a Bíblia diz: na metade da semana ele faz cessar o sacrifício. Sacrifício aí é no templo de Jerusalém. E aí olha o que a Bíblia diz:
vai cessar o sacrifício e a oblação, e sobre as asas da abominação virá o assolador. E isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Agora veja, Paulo vai falar do tempo. Vamos lá, 2 Tessalonicenses 2,4. Veja que Paulo, em 2 Tessalonicenses, ele está falando só sobre o anticristo. E ele está dizendo, o anticristo se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que o quê? Se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E para isso acontecer, para ele proibir o sacrifício e se sentar no templo, o templo tem que ir. E os judeus e os americanos estão trabalhando para que esse templo surja. Mais claro que isso não existe, não é? Por quê, meu irmão? Porque a Bíblia está se cumprindo. Só que para o anticristo se manifestar, vai lá para o verso 7 e 8. Desse mesmo capítulo 2, versículo 7 e 8. Porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja. Quem é que resiste à entrada do anticristo? É o Espírito Santo e Aí olha o que diz o verso 8. Quando o que detens for tirado, olha o que diz o verso 8. E então, é só quando o que detém for tirado, então será revelado o iníquo, a quem, apagou aqui para mim, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Eu concluo dizendo: Israel ressuscitou, a figueira brotou, nós somos a geração da figueira. O mundo se prepara para a chegada do falso Messias, e para o falso Messias entrar, essa igreja vai ser arrebatada. Fique de pé dando glória ao nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, o apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios 15, 19, né? Esse texto, ele é muito profundo. O que Paulo disse em 1 Coríntios 15, 19. Se eu, deixa eu ler aqui, 1 Coríntios 15, 19. Eu quero ler esse texto. Olha o que diz, 15, versículo de número 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. É forte, não é? Se você serve a Jesus só por causa da terra, você é um miserável. É a Bíblia que está dizendo. Porque a maior esperança de Cristo está na nossa vida. Não é por uma salvação momentânea na terra, da tua família, da tua crise financeira. É uma salvação eterna. Irmãos, eu vou falar algo para você. Eu tive a oportunidade de viajar em 15 países. E você sabia que o ciclo é o mesmo? Shopping, trabalho, casa. Nos 15 países, o padrão de vida é o mesmo. E a sociedade, quando você estuda sobre a agenda globalista, você vai entender algo. Nós somos escravos e não percebemos. Pastor, que absurdo que o senhor está falando. Alguém aqui na escola secular aprendeu sobre administração financeira? Isso prova que você foi programado para ser um escravo. Você aprende a consumir e não a reter riqueza. Então veja bem, os médicos estão endividados,
Todo mundo queria ser médico, né? Mas gente que ganha muito dinheiro está quebrado. Por que está quebrado? Porque nós estamos, irmãos, eu concluo, vou te dar uma ilustração aqui, que eu vejo, por exemplo, a Europa, os Estados Unidos, todo mundo se maravilha com esse país. Alguém aqui já assistiu Caverna do Dragão? O que era a Caverna do Dragão? Isso prova que vocês estão velhinhos, tá? Igual eu. O que era a Caverna do Dragão? Eles lembravam de uma imagem de uma roda gigante, né? Aí eles estão no mundo fazendo um monte de missão. Todas as vezes que eles vão sair daquele mundo para voltar, aparece um ser baixinho chamado Mestre dos Magos e diz: tem uma missão para vocês. E eles voltam. Eu vou te dar duas interpretações. Primeiro, o final da Caverna do Dragão. Todos morreram na queda da roda gigante. Foram transportados ao inferno. O diabo é o mestre dos magos que brinca com eles dentro do inferno. E o vingador é o filho do diabo. Esse é o fim da Caverna do Dragão. Mas vamos trazer para a nossa realidade. Se eu espero Jesus apenas nas coisas dessa vida, aí você já tem casa, já tem carro. Aí você diz: não, vou conquistar isso e vou fazer a obra de Deus, vou me dedicar a Deus. Aí é como que se aparecesse um mestre dos magos na tua vida e diz: não, conquiste mais uma coisinha só. E todas as vezes que você quer romper para o espiritual, você volta para o material. E o ciclo de ter nessa sociedade capitalista, ela é terrível. E nós estamos se esquecendo de ser. E eu digo aos pais que me ouvem aqui: quando o teu filho crescer, ele não vai lembrar do videogame que você deu, do tênis de marca que você deu, do iPhone que você deu. Porque isso é psicológico. Os seres humanos se esquecem do que as pessoas fazem por elas. É por isso que há ingratidão. As pessoas nunca se esquecem do que eu faço elas sentir. E tudo que teu filho quer talvez não é você debruçado em trabalho para dar coisas. Talvez o teu abraço rolando com ele na sala de casa valeria muito mais do que um Play 5. Nós estamos nos esquecendo de ser. Por quê? Porque eu preciso ter. E outra coisa, irmãos, te coloquei de pé, fique de pé, não se sente, eu vou orar. Outra coisa, o quanto do que você quer porque você deseja. Eu vou explicar isso daqui. Por que você quer ter um iPhone? É porque tem uma maçã. Porque a gente muitas vezes não usa nem metade. Por exemplo, eu uso porque eu trabalho com internet. Então é a melhor câmera, o melhor áudio, tudo que você possa imaginar tem de melhor. Agora, por que eu quero? Porque todo mundo. Então você acha que você precisa, sendo que um celular qualquer faria tudo que um iPhone faz. Por que eu quero uma bolsa da Louis Vuitton? Por que eu quero isso? É porque eu quero viver para mostrar para os outros alguém que eu não sou de verdade. Irmãos, menos da terra, repita comigo: menos da terra e mais do céu. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Não é pecado ter, meu irmão. Eu só quero te dizer, se o teu coração só está preso nessas coisinhas, você não entendeu nada. O reino de Cristo não termina no arrebatamento. Jesus não te quer por 1h30, 2 horas dentro de 4 paredes. Jesus te quer por toda eternidade ao lado dele. Glória a Deus. Aleluia. Nós precisamos nos divorciar com a nossa carne e voltarmos a ser espirituais.
Aleluia. Eu quero orar pela tua vida, pela tua família. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de reconciliar com Jesus, aceitar a Jesus? A oportunidade está aberta para você rapidamente. Saia da onde você está e volte para Jesus hoje. Eu não quero que você fique aqui no dia que Jesus voltar. Eu quero me assentar do teu lado nas boldas do Cordeiro. Aleluia. Eu quero orar por você. Você que quer receber um renovo de Deus. Você que entende que é um tempo de se aproximar do Senhor, de voltar a ter intimidade com Deus. Eu quero que você saia da onde você está e venha aqui à frente. Eu quero orar pela sua família também. Glória a Deus. A sua família está sendo alvo de muitos ataques espirituais. E Jesus quer restaurar e te dar autoridade sobre a tua casa. Saia do seu lugar rapidamente e venha no altar. Eu quero orar por você aqui hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Tem renovo de Deus nesse lugar para a tua vida. Tem azeite fresco para a tua lamparina nessa noite. Glória a Deus. Você que já orou em línguas e não ora mais. Você que já profetizou e não profetiza mais. Você que já foi usado e ousado e não é mais usado e nem ousado e ousada. Venha para o altar. Porque eu tenho uma boa notícia para te dar. Tudo que o céu te deu, Ele não tirou. O Espírito ainda, aleluia, não vai se quebrar a cana, não vai ser esmagada a cana e nem o pavio que fumega. Ainda tem uma fumacinha aí que vai incendiar para a glória de Deus. Você não pertence a essa terra, você é peregrino e forasteiro na terra. Você vai ouvir o soar da trombeta e a tua família vai ouvir o soar da trombeta. Diga glória a Deus. Nós vamos fazer como ontem. Vem para o altar. Glória a Jesus. Nós vamos levantar a nossa mão ao céu e vamos dizer 3 vezes que o sangue de Jesus tem poder. E depois da terceira, o ministério de louvor vai louvar e nós vamos adorar o Senhor. Feche seus olhos e diga a primeira vez, diga: o sangue de Jesus tem poder. Diga a segunda vez, o sangue de Jesus tem poder. Agora você vai encher o teu pulmão. Imagine comigo a cena de Deus estar te tirando de uma escravidão. Imagine a caverna do dragão, se abrir um portal. E você pode sair agora. O Senhor quer que você dê um grito de livre, irmãos. Eu fui buscar um preso 6 anos e 4 meses na cadeia. Márcio, hoje ele é pregador do Evangelho. O Márcio entrou no meu carro. Imagine, 6 anos atrás das grades. Ele batia no painel do meu carro e gritava: eu estou livre, eu estou livre. Ele abriu o vidro do carro, ele saiu para fora, com a cabeça para fora, e ele gritava: eu estou livre, eu estou livre, eu estou livre. Aí ele olhou, nunca vou esquecer da cena, ele olhou bem dentro do meu olho e disse: não liga não, pastor. Na cadeia eu não podia gritar, mas agora eu estou livre. Aleluia. Para a liberdade vos chamou Cristo. Você vai sair daqui livre nessa noite. Você vai dar um grito de liberdade e o céu vai te tomar agora. Depois desse grito, não bata a palma, meu irmão. Eu só quero que você adore. O Ministério do Louvor vai adorar e eu vou ministrar sobre a tua vida. Encha o teu pulmão agora e diga: o sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Aleluia. Eu já
essa rajada de línguas, não tenha medo. Hoje é o último dia do jejum. O Senhor recebe o sacrifício, enviando fogo sobre a sua noiva, em nome de Jesus. Espírito, vai dando glória, vai dando glória, vai adorando. Espírito de Deus, vem sobre a tua noiva e atavia a tua noiva para o encontro. Renova e distribui os dons espirituais, o dom da palavra da ciência, o dom da palavra da sabedoria, o dom de discernir espíritos. Seja renovado, seja presenteado pelo Espírito, o dom de curar, o dom de maravilhas, o dom da fé, do sobrenatural. Receba poder para expelir demônios, para curar enfermos pelo nome de Jesus. Seja revestido de poder agora. Teriacando remaia, urabacando remaia, e chovederia cando rema, urami que leva o interevastia, eu e obederia. Espírito de Deus vem, o dom da profecia, o dom de interpretar línguas e o dom de línguas e variedades de línguas. Abra tua boca e seja cheio do Espírito. Ore em línguas que você nunca orou. Ore em variedades de línguas. Seja incendiado, seja tomado pela glória de Deus. Seja cheio do Espírito. Cante cânticos espirituais. Tenha visões, revelações. Seja cheio do Espírito. Cheio do Espírito. Olha o Espírito derramando azeite fresco. Cheio, cheio. Livre pode adorar. Livre pode glorificar. Livre pode falar em línguas. Seja livre. Satanás, aqui não é teu lugar. Eu te repreendo deste lugar, acusador. Caia por terra. Caia por terra. Seja cheio. Cheio. Aleluia. Prepara, Senhor. Prepara a tua noiva. É a tua noiva que foi comprada com sangue. É a tua noiva que está blindada pelo sangue. É a tua noiva. Desperta, igreja. Desperta, noiva de Cristo. Oh Deus, eu profetizo um avivamento em todas as famílias aqui representadas. Satanás, tira a tua pata suja dessa família. Todo espírito opressor de confusão, de contenda, de rebelião, de divórcio, eu te repreendo agora. As nossas famílias ouvirão o soar da trombeta. Senhor, eu profetizo um avivamento em famílias. Eu profetizo libertação em famílias inteiras. Eu profetizo, Senhor, restauração de casamentos. Eu profetizo conversão dos pais aos filhos. Eu profetizo conversão dos filhos aos pais. A tua família é alvo da glória de Deus agora. Abra a tua boca e dê glória. Abra a tua boca e ore em línguas. Seja revestido de autoridade. Tem muita autoridade sendo manifesta neste lugar. Seja cheio do Espírito. Erabaia e Jovederia. Erimandu que elevaste erebaia geminaia. Show e erebaia. Uramando que eleva, remendi que eleva,
É a tua igreja, Senhor. Toma a tua igreja. Aleluia. Aleluia. Preste atenção nessa data. De 22 a 24 de maio, o projeto Arrependa-se estará em Quilenda, Angola, realizando uma grande cruzada evangelística. Tudo começou quando o pastor Carlos Cardoso e a missionária Raquel, ao entregarem cestas básicas no Natal Missionário, foram profundamente tocados por Deus. Ali nasceu um propósito maior: levar luz a uma região extensa e carente. Hoje, estamos levantando recursos para a compra de 1000 lâmpadas solares à prova d'água, com tomada. Cada lâmpada custa apenas $6. Cremos que o projeto Arrependa-se não levará apenas luz física, mas também a luz de Cristo, transformando vidas e trazendo esperança. Você pode fazer parte desta obra, orando e contribuindo. Anote a chave que está aparecendo na tela e faça sua doação. Você será poderosamente abençoado.